Aleluia, aleluia, Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs que nos assistem pelas redes sociais da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus Menino, aqui em Lucena, saudações em Cristo Jesus. Nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, nós vamos escutar um trecho do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém.
onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, celebrando a oitava da Páscoa, como se estivéssemos ainda celebrando o domingo da Páscoa, nós escutamos no dia de hoje o Evangelho que fala sobre os discípulos de Emaús. E que alegria poder ouvir esta palavra, esta experiência dos chamados discípulos de Emaús. Se vocês escutaram bem, os discípulos estavam tristes voltando para o seu povoado, pois a experiência que tiveram com Jesus crucificado não fortaleceu a esperança deles e os deixaram desanimados. Voltando para o seu povoado, depois da morte de Jesus Cristo, o próprio Jesus, na sua ressurreição, aparece a eles. Durante toda esta semana, nós vamos presenciar nos evangelhos Jesus aparecendo aos seus discípulos. E, de uma forma tão profunda, Jesus aparece a esses discípulos de Emaús no caminho. E é justamente fazendo paralelo com a nossa vida, Jesus também se encontra conosco na caminhada da nossa vida. Basta estarmos atentos a tantos detalhes, a tantos sinais da sua presença no meio de nós. Vejam, Jesus entra em diálogo com esses discípulos que estão indo para o seu povoado. E, de uma forma muito ensinadora, Jesus pergunta o porquê eles estão tristes. E eles contam tudo aquilo que aconteceu com Jesus de Nazaré, lá em Jerusalém, sobre a sua paixão, sobre a sua morte na cruz. Então, Jesus prontamente, ao vê-los tristes e como que cegos, Jesus, através da palavra do Senhor, os conduz, os reanima, os fortalece, pois Jesus passou toda a sua caminhada junto com os seus discípulos, dizendo que ele iria sofrer, que iria morrer, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Vejam, isso é um sinal para que nós possamos guardar a palavra do Senhor em nosso coração. Os discípulos passaram tanto tempo com Jesus, escutando tanto Jesus falando isso, que iria sofrer, que iria morrer, mas que no terceiro dia ressuscitaria. Certamente, eles não gravaram em seus corações esta palavra do Senhor. E tristes, voltaram para o seu povoado. Mas, como aquele que é o vencedor da morte, que prometeu que ressuscitaria, foi ao encontro deles. E de uma forma tão bela, Jesus os acompanha na caminhada. E, estando junto com os seus discípulos, o convida para estar na sua casa. E justamente naquele momento da refeição, quando Jesus reparte o pão e os distribui a seus discípulos, eles reconhecem que aquele era Jesus Cristo. Vejam, a presença de Jesus na vida deles, na casa deles, os fez reconhecer quem era Jesus Cristo, o ressuscitado. Meus irmãos e irmãs, nós precisamos reconhecer Jesus Cristo. Vejam, os discípulos estavam firmemente caminhando com ele, mas quando viram Jesus morrer na cruz, não aguentaram tamanha dor, não aguentaram tamanha morte. Por isso que a palavra do Senhor também nos ensina que mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando tudo parecer trevas, mesmo quando tudo parecer escuridão, nós não podemos desistir, porque aquele que ressuscitou traz luz para as nossas vidas. E é nisso que nós precisamos acreditar.
o nosso Senhor Jesus Cristo destruiu a morte, destruiu o pecado. E é na caminhada da nossa vida que Ele está ao nosso lado, está conosco. Por isso precisamos reconhecê-lo em cada sinal, em cada amanhecer que o Senhor nos dá. Também é presença do ressuscitado. Então que durante toda esta semana, celebrando a 8ª da Páscoa, nós possamos, de fato, reconhecermos a presença de Jesus ressuscitado, que dissipa todas as trevas e nos traz a luz. E, por fim, que nós possamos reconhecer Jesus Cristo ressuscitado nas suas palavras, escutando a sua palavra, para que assim também o nosso coração possa arder como o coração dos discípulos de Emaús, ao escutarem a voz daquele homem que caminhava com eles, daquele homem que era o próprio Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor possa sempre fazer arder o nosso coração, para que tomemos atitudes de ressuscitados, atitudes de paz. Vos desejo uma santa semana da 8ª da Páscoa. Que Deus os abençoe e os fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos a todos que se inscrevam no canal do YouTube, Paróquia SCJM, para que possamos chegar a 1000 inscritos e assim poder transmitir a Santa Missa ao vivo no canal do YouTube.